Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje é sexta-feira, dia 23 de janeiro. Queridos irmãos, bom dia a todos. Hoje vamos meditar a carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos de 8 a 12. Escute a sua consciência. Ouça Deus falando em você. Colocarei minhas leis em sua consciência e as gravarei em seu coração. A experiência de Israel, povo eleito, fracassou. O Antigo Testamento se conclui com um grito: Salva-me, Senhor! Esse grito ressoa nos séculos, até hoje, no coração daqueles que abrem os braços para Jesus. Da carta aos Hebreus. De fato, Deus repreendeu-os, dizendo: Dias virão, disse o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que firmarei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as gravarei em seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Porei minhas leis em sua mente e as gravarei em seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia das suas culpas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A meditação de hoje, queridos irmãos, é algo muito especial, muito profundo e muito bonito. Ele mexe com a intimidade de nós mesmos e com a nossa consciência. A partir da encarnação, de forma especial, a nossa consciência se torna o sacrário em que Deus, nosso Criador, nosso Pai, dialoga com o mais íntimo de nós mesmos. Neste quarto fechado, sagrado, Deus se encontra face a face conosco e não tem como enganar. Ele sabe tudo de nós e nós também temos consciência, a máxima consciência que conseguimos de nós mesmos. E vale a pena parar e pensar no que aconteceu ao povo de Israel para entender também a nossa história. A história do povo eleito, do povo de Israel, começou de uma maneira entusiasmante, algo extraordinário. A passagem do Mar Vermelho, a fuga do Egito, a libertação da escravidão do Egito e a caminhada rumo à Terra Prometida. Naquele momento, Israel tinha a percepção clara de ser segulá, isto é, propriedade pessoal exclusiva de Deus, tesouro de Deus, poderíamos dizer o xodó de Deus, a coisa mais querida e mais pessoal, mais íntima a Deus. E Deus era isso para o povo. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Esta é a primeira aliança. Israel recebe o cofre desta aliança, que são os mandamentos, a proteção desta aliança, que são os 10 mandamentos. Mas depois, no desenrolar da história, nós temos um fracasso atrás do outro. A história de Israel é uma história de fracassos.
uma história de pessoas que não conseguiram, com suas forças, colocar em prática a lei. E o primeiro entre todos, que aparece claro diante dos nossos olhos, é o rei Davi. Este homem santo, este homem que tinha um coração segundo Deus, ele cometeu pecados graves em sua vida. Lembramos do adultério com Betsabé e do assassinato, porque foi ele que comandou a morte de Urias, o marido de Betsabé. Isso foi um pecado grave que o profeta Natan desmascarou. Mas depois houve outros, por exemplo, quando Davi manda contar o povo, quase que não confiando totalmente em Deus, mas confiando no número de guerreiros, de combatentes no povo e não em Deus. Agora, se esta pessoa que tinha um coração segundo Deus, que era uma pessoa de Deus, cometeu pecado, imagina os outros. Depois vem o filho de Davi, Salomão, que era quase a personificação da sabedoria, e concluiu a sua vida de uma forma bem pouco sábia, porque foi adulterar com mulheres de outros países e introduziu costumes e religiões de outros países e adulterou a religião, adulterou a fé, se prostituiu a outros deuses e concluiu da forma mais triste a sua vida, concluiu da forma mais triste que se pudesse pensar. Depois dele, o reino ficou dividido, o reino do norte, o reino do sul, e tudo foi por água abaixo, diríamos nós, até o exílio de Babilônia. Aí foi a destruição do templo, um novo exílio, uma nova escravidão, quase como que voltar para o Egito. E quando se concluiu esse tempo de exílio e o povo judeu voltou, não foi como antes. Não é que conseguiram reconstruir o templo com o esplendor e a beleza de antes, não conseguiram se organizar igual antes. Este foi um tempo em que os profetas falaram muito alto e falaram assim: com as nossas forças não conseguimos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. A antiga aliança, a primeira aliança, nós quebramos e não conseguimos. Nós precisamos da tua ajuda. E assim o Antigo Testamento se conclui com um grito: salva-nos, Senhor. Sabemos também que antes do nascimento de Jesus houve como que um grande silêncio, um grande tempo de silêncio que nem os profetas falavam, como que um tempo de silêncio e de espera. O homem sozinho não consegue, é só esperar de todo o coração que a graça de Deus desça e que nos introduza numa nova aliança, que seja uma nova aliança, porque a antiga não deu fruto, a antiga não conseguiu se realizar. E Jesus é a nova aliança entre Deus e a humanidade. Uma aliança extraordinária, uma aliança potentíssima, porque é o próprio Deus que se encarna, se torna homem e se insere na humanidade. E a partir deste momento a humanidade é renovada totalmente. E um fruto desta nova aliança é isso que acabamos de ler. Porei minhas leis em sua mente e as gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. De forma especialíssima, esta é a graça de Deus que acontece no nosso coração graças à encarnação. Deus se encarna, o Verbo Eterno, o Filho de Deus se encarna concretamente naquela criança de Belém, Jesus, homem Deus. E com este milagre da encarnação, é claro que Jesus se encarna também em toda a humanidade, em todos os homens que
que nascerão e que nasceram também porque ele veio para todo mundo. E da mesma forma que o pecado foi uma praga que se alastrou de Adão e Eva até o último homem que nascerá neste mundo, assim, fala São Paulo, a graça de Deus, que vem no sentido contrário, ela acontece, ela vem e consegue ser uma barragem que empurra para trás o pecado, que reconduz o homem ao sonho de Deus. E bem além do sonho inicial de Deus, porque no paraíso terrestre o homem tinha sido criado, mas Deus não havia ainda se encarnado. Então, Jesus vem com toda a graça e toda a força necessária para o homem realizar a sua união com Deus, a sua vida de santidade plena. Concretamente, isso pode ser experimentado para cada um de nós, porque a mente nossa fica evangelizada, no sentido que a lei de Deus está na nossa mente. O nosso coração é evangelizado, os nossos sentimentos são evangelizados e Jesus mora dentro de nós, Deus mora dentro de nós. E voltamos a dizer o que falamos no começo, que a nossa consciência é o quarto sagrado, o lugar sagrado, o santuário sagrado, como fala o Concílio Vaticano II, em que Deus se encontra com cada um de nós, em que dialoga com cada um de nós somente com você, face a face, sem intermediários. Você não tem como mentir dentro da tua consciência. Deus fala claro e você é chamado a responder. Se você mente, você sabe. Você pode mentir para todo mundo, exceto para a tua consciência, e ainda menos você consegue mentir para Deus que está dentro da tua consciência. Queridos irmãos, olha como é interessante o que o Catecismo da Igreja nos ensina sobre a consciência. A consciência é a voz interior do ser humano, que incondicionalmente o move a procurar o bem e a evitar o mal. É também a capacidade de distinguir uma coisa da outra. Deus fala ao ser humano pela consciência. A consciência é comparada a uma voz interior em que o próprio Deus se revela ao ser humano. É Deus que se faz notar na consciência. Dizer, isso é incompatível com a minha consciência, significa para um cristão dizer, de acordo com o meu Criador, não posso fazer isso. Por causa da fidelidade à própria consciência, já muitas pessoas foram presas ou executadas. Pode uma pessoa formar a sua consciência? Sim, deve inclusivamente fazê-lo. A consciência, inata a todo ser humano dotado de razão, pode ser mal orientada e anestesiada. Deve ser por isso formada, a fim de se tornar um instrumento cada vez mais fino de comportamento reto. A primeira escola da consciência é a autocrítica. Nós, seres humanos, temos de fato a tendência para julgar de acordo com o nosso interesse. A segunda escola da consciência é a orientação para agir bem com os outros. A correta formação da consciência conduz o ser humano à liberdade de fazer o bem, corretamente discernido. A Igreja, ao longo da sua longa história e com a ajuda do Espírito Santo, colecionou muita sabedoria sobre comportamento correto. Pertence à sua missão educar a humanidade e dar-lhe também orientações. Então hoje realmente nós podemos viver esta experiência, encontrar Deus na nossa intimidade, sentir Deus na nossa intimidade.
perguntar dentro da nossa consciência, perguntar para a nossa consciência, isto é, para Deus que habita, como é que vai? Como é que eu estou me comportando? É justo o que estou fazendo? Como é que eu devo fazer? E assim sentiremos que a lei surge espontaneamente dentro de nós e nos indica o caminho. Vamos viver com Jesus dentro do nosso coração. Paz e alegria a todos e um feliz dia para cada um de vocês. Que Deus abençoe o caminho de cada um nesse dia com muita paz e alegria.